Para falar de política aqui no Jornal do Piauí, já recebo Lídia Brito. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, a todos que nos acompanham. Ótima tarde, Elivaldo Barbosa. É isso, Joelson, Lídia, e boa tarde a você que segue a nossa companhia. Bom, vamos começar falando a respeito da transição, né? As discussões em torno da transição entre os governos de Bolsonaro, que chega ao fim, e Lula, que chega ao poder, em partir de janeiro. Agora, Elivaldo Barbosa, a discussão é a PEC da transição. A famosa PEC que pode promover mudanças, inclusive na relação ao teto de gastos, Elivaldo. É verdade. O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento da União, que está em tramitação na Câmara Federal, é também o signatário que primeiro ali assinou a PEC da transição, portanto ele vai ser como o autor da proposta de emenda à Constituição, afirmou que está sendo formada uma comissão mista com deputados e senadores, porém informal, com a finalidade, Lídia e Joelson, de tentar articular bem os acordos para evitar atropelos na tramitação dessa importante matéria para o futuro governo. Então vamos acompanhar. O relator do Orçamento Geral da União adianta o que vai acontecer esta semana com a proposta de emenda constitucional da transição. O senador Marcelo Castro fala até em comissão informal mista para facilitar acordos. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, a melhor proposta do mundo, se você não tiver viabilidade eleitoral, se você não tiver votos contados para passar, não adianta de nada. Então, no Congresso, nós sabemos como funciona, temos que ser pragmáticos e temos que fazer um entendimento. Inclusive, se pensa até em formar uma comissão informal de senadores e deputados para rapidamente a gente chegar a um texto comum. Então, aí a gente coleta as assinaturas, já está acertado que eu serei o primeiro a assinar, né? Eu serei o primeiro signatário, porque o primeiro signatário funciona como autor. Então eu serei o autor da PEC para a gente aprovar e reorganizar o nosso orçamento. Já o senador eleito Wellington Dias, que integra a transição econômica do futuro governo, começa a semana com declaração polêmica sobre o controle de gastos públicos. Para o senador eleito, a âncora fiscal chamada teto de gastos, criada ainda no governo Michel Temer, fracassou para a atual realidade econômica brasileira. Para o Wellington Dias, o futuro governo deve definir outra âncora fiscal para garantir o controle do gasto público. Pensamentos mais diferentes compreendem a necessidade de, para garantir um controle das contas públicas, a necessidade de uma revisão para uma âncora fiscal, né, que possa ter maior segurança. E sim, isto vai acontecer. Por esta razão, eu acredito que teremos todo um trabalho para não só o equilíbrio das contas públicas, mas para o Brasil garantir superávit, garantir com muita segurança que se tenha como honrar cada compromisso, mas também para garantir que se tenha cada vez mais recursos para investimentos. Bem, Elivaldo Barbosa, essa âncora fiscal, essa história, né, do teto de gastos, é a questão que tem mais preocupado o mercado. O mercado tem dado sinais aí de preocupação em relação a esse assunto e espera-se uma definição sobre isso, né? É verdade. E a equipe de governo, ou seja, da transição, tem ignorado essa reação do mercado. E ainda fala do fim do teto de gastos como um fracasso para a realidade econômica, como disse aí neste vídeo produzido ontem pelo senador eleito Wellington Dias e já ganha assim, uma circulação nas redes sociais. E também ele fala, mas não aponta o caminho para a substituição da âncora fiscal. Em que bases o governo vai controlar, ou o futuro governo vai controlar os gastos públicos a partir de 2023? Bom, ele concedeu uma entrevista a Lídia Brito, daqui a pouco nós vamos exibir essa entrevista completa. Lídia, a expectativa é de que ele faça revelações nessa entrevista gravada, hein, Lídia? Joelson, ainda é um período de indefinições, né? Então, o Wellington Dias, ele está acompanhando, né, esse processo de transição. Há dentro dessa equipe de transição uma equipe ali da área econômica específica para discutir essa questão do teto de gastos e já se começam ali a surgir propostas, definições do que poderá substituir o teto de gastos como existe hoje, né? Então, o governo do presidente Lula, essa equipe que foi montada agora,
trabalha, então, nessa perspectiva de mostrar ao mercado, aos investidores, que não haverá irresponsabilidade fiscal na gestão de Lula. Daqui a pouco, entrevista completa do senador eleito e integrante da equipe de transição do governo, Wellington Dias, concedida a Lídia Brito, aqui para o Jornal do Piauí.